Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo. Valendo, galera, valendo. Tô no ar. Fala, galera do Pro Enem, estamos mais uma segunda-feira aqui reunidos para dar início a mais uma aulinha de história aí para sua preparação para o Enem, né? Voltamos para o nosso horário normal, voltamos aí para o nosso horário de 8h30, né? Já que o nosso querido professor Leandro de Geografia tá de volta, né? Ficou algumas semanas aí fugido das autoridades policiais, mas já tá tudo resolvido, ele vai continuar em liberdade. Bom, galera, hoje o tema da nossa aula mexe com vários pontos importantes. A gente vai falar da união do mundo ibérico. Bom, pessoal, o que é mais importante para a gente estar pensando? A sua prova do Enem, ela é uma prova que tem principal referencial quando a gente pega a disciplina História dentro das ciências humanas e suas tecnologias. O principal referencial que tem na prova do Enem é a parte de História do Brasil. Né? De fato, dentre as habilidades, dentre as competências que vocês candidatos devem apresentar na execução da prova, compreender os processos históricos de formação da sociedade brasileira é um dos pontos mais importantes. E sem sombra de dúvida, a transição entre o século XVI e o século XVII, momento em que as coroas de Portugal e Espanha estão unidas sobre uma mesma tutela, estão unidas sobre uma mesma marca, vão deixar profundas raízes na sociedade da América Portuguesa e, claro, vão trazer aí importantes traços para a formação colonial brasileira. E é justamente por isso que a gente vai falar sobre a união desses mundos a partir de agora. Mas, pessoal, antes de falar propriamente dito da formação aí da União Ibérica, eu queria comentar com vocês a respeito da formação do próprio Estado de Portugal. Muitas vezes a gente fala de Portugal para cá, Portugal para lá, Espanha para cá, Espanha para lá, fala de algumas similitudes em termos culturais, tem a língua aí que, apesar de apresentar a mesma matriz latina, acabou se desenvolvendo de maneira diferente, apesar de serem línguas muito próximas, de serem línguas co-irmãs, e muito pouco a gente se pergunta de que fato como se formou Portugal contemporâneo. E para falar aí da formação do Estado de Portugal, é indispensável falar sobre a expansão islâmica. Pessoal, olha para o mapa que está aí na sua tela. Esse mapa é o mapa que vai do século 7 até o século 8 depois de Cristo. Os séculos 6, 7 e 8 depois de Cristo, eles vão ser marcados pela expansão de uma matriz religiosa monoteísta que apresenta a mesma fundação da religião cristã. Tá? Nós estamos falando aí do islamismo. O islamismo ele vai surgir a partir do profeta Maomé, que teria recebido aí novas orientações religiosas de Deus e na sua transição de Meca para Medina acabou formando aí uma nova religião, né, que tem como texto base o Corão ou Alcorão e que vai ter uma grande profusão entre esse período aí, entre os séculos 7 e 8 depois de Cristo, sobretudo. O que é que a gente percebe? Que desde a Península Arábica até a Península Ibérica, o islamismo ele se expandiu por todo o mar Mediterrâneo. A gente tem desde o norte da África até o sul da Europa sendo aí ocupado ou sendo invadido pela presença islâmica. A gente já comentou algumas aulas atrás que muitos reinos europeus cristãos vão se aliançar ao Vaticano para, entre o século X e o século XIII, tentarem reconquistar Jerusalém, tentarem reconquistar a Terra Santa. Só que, no caso dos ibéricos, existe uma cruzada interna própria. Existe uma cruzada que a gente vai chamar de reconquista. Paulo, o que seria a reconquista? Seria a luta dos monarcas que compunham a Península Ibérica contra os mouros.
Paulo, o que viria a ser Mouro? Mouro é uma definição, ou melhor, uma denominação que nós vamos dar aos islâmicos que ocupavam a Península Ibérica e que ocupavam também o norte da África. É interessante que a gente perceba, né, que a gente vai ter uma luta contra os mouros que ela é gradual e se intensifica a partir do século IX depois de Cristo. A gente vai ter aí, entre os séculos 10, 11, 12, 13 e até mesmo o século 14, uma luta constante entre o cristão e o mouro, o cristão e o islâmico, para a ocupação do que a gente está chamando aqui de Península Ibérica. Os reinos que formavam a Península Ibérica eram principalmente os reinos de Castela, Leão, Navarra, Aragão e Granada. Esses são os reinos principais que formavam a Península Ibérica. E seria do reino de Leão e Castela que surgiria aquela parte que nos preocupa, aquela parte que nos interessa agora, que é o condado portucalense, que é Portugal. Imaginem vocês que o rei Afonso VI, que era ao mesmo tempo rei de Leão e rei de Castela, ele vai convidar alguns nobres, tá, de reinos próximos para estarem lutando ao seu lado contra o infiel, contra o mouro. Dentre esses nobres, nós temos aí Dom Henrique, da dinastia da família de Borgonha. A família de Borgonha era uma família que estava espalhada por toda a Europa Ibérica e até a Europa Central, ou seja, ocupou aí tronos no que seria Portugal, Espanha, França e outros reinos espalhados pela Europa Central. E nesse momento era uma família que tinha uma profundeza aí de atuação política, sobretudo naquele território que vai ser futuramente a França. O que acontece? Dom Afonso VI, então ele convida Dom Henrique para lutar ao seu lado contra os mouros. Paulo, por que Dom Henrique vai ser seduzido aí para estar lutando contra o infiel, para estar lutando contra o islâmico que ocupa a Península Ibérica? É interessante a gente pensar as relações que se constituem dentre as dinastias durante o período feudal. É interessante a gente perceber que, para os reis, o principal herdeiro, o primeiro, o primogênito, era aquele que receberia não só o trono, mas também muitas terras. Aos filhos mais novos, né, que seriam aí os sucessores do primogênito, né, aqueles que viriam após o primeiro filho homem nascido, ficavam menores honras, ficavam menores quantidades de terra e até mesmo títulos nobiliárquicos. Dom Henrique era um desses figurantes, digamos assim. Ele, na linha dinástica, ele não estava dentre aqueles possíveis sucessores ao trono, então parecia-lhe interessante estar lutando ao lado de um monarca, no caso, um monarca de origem espanhola, na luta contra esse infiel, na luta contra o outro, aquele que não segue a sua religião. Por quê? Assim ele poderia ter acesso não só à pilhagem das vitórias conseguidas nos campos de batalha, mas também, quem sabe, teria acesso a porções de terra, que é o que acaba acontecendo. O que é que acontece? Dom Henrique vai receber um pedaço de terra, tá? Um feudo, entre os rios Tejo e Minho. Esse pedaço de terra ele vai receber o nome de Condado Portucalense. Não era a primeira vez que ele era ocupado por reinos cristãos. Na verdade, nós temos uma ocupação anterior, uma formação anterior do Condado Portucalense, mas esse que vai dar origem ao Portugal moderno, ele tem origem aí no século XI depois de Cristo, sobretudo a partir das terras recebidas pelos laços de vassalagem por Dom Henrique, por atividade de Dom Afonso VI, que era ao mesmo tempo rei de Leão e rei de Castela. A história de Portugal independente, ela começa a ser narrada pelo filho de Dom Henrique, que era Dom Afonso Henriques. Como vocês podem ver aí no quadro, gente, Dom Afonso Henriques, ele vai ser um jovem que, após muitas conquistas militares, vai acabar recebendo o título aí de rei, não do Condado Portucalense, mas sim do Reino de Portugal. Olha que interessante. Em 1128, ou seja, no século XII depois de Cristo, Dom Afonso Henriques ele vence a Batalha de São Mamed, tá? No caso lutando contra a sua própria mãe, Teresa de Leão. Depois de vencer a Batalha de São Mamed, em 1139, ele vence a Batalha de Ourique, né? Dessa vez não lutando contra a sua família, não lutando contra a sua mãe, mas lutando contra um grande contingente de mouros. A vitória nessa Batalha de Ourique, ela foi fundamental para o primeiro reconhecimento de Portugal, que viria a partir de uma assinatura de um tratado chamado Tratado de Zamora, e posteriormente pelo reconhecimento do Papa Alexandre III em 1179, através da bula Manifestus Probatum. É interessante perceber que nesse momento, Dom Henrique ele rompia os laços de ligação
ligação com o Reino de Leão e Castela e se autodeclarava vassalo do Papa, ou seja, a quem Dom Henrique devia obediência a partir desse momento, enquanto o rei de Portugal apenas a autoridade eclesiástica máxima, apenas ao Papa de Roma. É interessante a gente perceber como o papado ele vai construindo relações aí, de poder durante a Idade Média com os principais reinos cristãos do Ocidente, com os principais reinos cristãos da Europa e vai se construindo aí enquanto uma força política importante, tá? Como seria até meados da Idade Moderna, pelo menos. É legal a gente perceber também que o que está em jogo aqui são aquelas relações políticas que a gente construiu há aulas atrás, chamadas de laços de suzerania e vassalagem. Nós temos um nobre da família dos Borgonha que vai receber do reino de Leão e Castela um condado, um feudo. O filho desse nobre, que estava preso aos laços de vassalagem, estava preso a esses laços pela sua consanguinidade, pela sua hereditariedade, rompe esses laços lutando contra aquela que fora a sua regente, a sua mãe, né, Teresa, como eu falei ainda há pouco, enfrenta os mouros e consegue o reconhecimento do Papa. É a partir então desse século XII que a gente vai perceber a expansão do território de Portugal. Paulo, o que marca a expansão desse território? Como a sua formação, a luta pela reconquista. A gente pode perceber aqui, tá, que a partir do condado portucalense, nós temos a expansão do território português em direção ao sul. Entre os séculos XII e XIV, Portugal vai se expandir profundamente em direção ao sul até conquistar o território de Algarves. Não é à toa que o Reino de Portugal passa a se chamar Reino de Portugal e Algarves. Algarves é a região mais ao sul de Portugal, último reduto mouro em seu território. É interessante que a gente perceba que, desde o ano 1000, nós temos aí a tentativa de consolidação ali de um reino cristão, e esse reino cristão ele vai se consolidar nos próximos séculos. É interessante perceber que essa presença árabe, essa presença islâmica, ela também deixou traços culturais profundos na sociedade portuguesa, e esses traços culturais, eles são desde ritos, desde festas, até mesmo chegando aí a técnicas de localização, técnicas de navegação, que vão tornar no futuro, que tornarão no futuro Portugal pioneiro nesse processo expansionista. Bom, como a gente pode perceber, a expansão faz parte de Portugal, a expansão territorial e, obviamente, a expansão marítima, e além disso, fazem parte também da formação de Portugal enquanto Estado e, claro, faz parte também da formação da sua população enquanto identidade, a luta contra o outro, a luta contra o infiel, a luta contra o mouro, contra o islâmico. É interessante que a gente perceba que essa dinastia inicial, que vai dar origem a Portugal, instalada a partir de Dom Henrique, quando chega no século XIV, ela passa por uma crise interna. Imaginem os senhores que Dom Fernando I de Portugal, ele falece em 1383 e não deixa herdeiro direto reconhecido. Ou seja, dentre o seu matrimônio, ele não deixou um primogênito para responder aí pelo trono de Portugal. Entre 1383 e 1385, nós teríamos aí um interregno, um período aí, um intervalo sem rei, que ficaria conhecido como a Crise de Avis ou Revolução de Avis. Paulo, por que esse nome? Bom, parte da nobreza portuguesa vai achar interessante unir-se a segmentos, por exemplo, burgueses, para a consolidação do seu Estado moderno, independente de qualquer possibilidade de religação com as coroas de Castela ou mesmo de Leão. É por isso que eles vão se aliançar em torno de uma figura, que era um filho bastardo de Dom José I, mestre militar da região de Avis, que era Dom João. A Dom João vai ser entregue a responsabilidade de ser o sucessor de Dom Fernando I. Vai ser entregue a responsabilidade de tornar-se o primeiro monarca de uma nova dinastia, a dinastia de Avis, que seria responsável pela administração de Portugal a partir do final do século XIV. Os historiadores consideram a Revolução de Avis como a fundação do Estado moderno português. É nesse momento em que a gente vai ter uma aliança entre segmentos nobiliárquicos e segmentos da burguesia e o reconhecimento de um monarca enquanto figura central, política e administrativa do Estado português. Imaginem os senhores, enquanto Portugal no século XIV já tinha um Estado moderno, outros países na Europa só conseguiriam se centralizar no século XV, XVI, alguns até mesmo no século XIX.
É interessante a gente perceber como essa formação precoce do Estado moderno português vai ser fundamental para a gente compreender o que acontece com Portugal a partir de agora. Nós temos aí um Portugal que foi pioneiro no processo da expansão marítima. Nós temos um Estado português que teve uma grande importância quando a gente pensa, sobretudo, a formação e ocupação da América e do Novo Mundo. Estamos falando também de um Estado português que vai construir um império colonial que ia até mesmo o Oriente e até mesmo aos maiores alcances da presença europeia lá na Ásia. Galerinha, durante o século XVI, Portugal vai se desenvolver em torno de inúmeras atividades. Até a década de 30, em torno do comércio de especiarias, e a partir dessa década vai voltar os seus olhos para a América e investir na colonização da América Portuguesa, dando início aí à efetivação da colonização que nós comentamos no nosso último encontro, quando falávamos aí das particularidades e perspectivas da administração portuguesa na América. Só que quando a gente está próximo ao final do século XVI, uma reviravolta acontece na história de Portugal. Paulo, o que gera essa reviravolta? Em outras palavras, esse jovem monarca chamado Dom Sebastião, da dinastia de Avis. Imaginem vocês que Dom Sebastião ele vai ser um dos mais jovens reis portugueses e também aquele que menos tempo vai ficar à frente da coroa de Portugal. Dom Sebastião era um jovenzinho, tá? Quando assume o trono português. Ele é nomeado de Dom Sebastião encoberto ou adormecido. E ele vai ser aí o rei da dinastia de Avis, que mais, digamos assim, vai deixar traços na história futura de Portugal. Isso por quê, Paulo? Dom Sebastião, ele tinha duas grandes paixões. A sua maior paixão, certamente, era as artes da política, né? E dentro das artes da política, a guerra. E a sua segunda maior paixão era a religião. Ou seja, Dom Sebastião era um monarca de marca tradicional portuguesa. Fora forjado para ser rei, fora forjado para ser nobre e dessa maneira fora forjado para seguir e professar a fé cristã católica e, além disso, para ser um líder político-militar. É por causa disso e também por causa de interesses econômicos existentes dentro de Portugal que Dom Sebastião vai organizar uma grande expedição contra o velho inimigo dos ibéricos. Paulo, você está falando de quem? Eu estou falando dos mouros. Dom Sebastião vai organizar, então, uma missão militar para atravessar o mar Mediterrâneo, invadir o Marrocos e derrotar o infiel nas suas possessões da África do Norte, derrotar o infiel nas suas possessões do chamado Maghreb ou África Branca. É interessante a gente perceber que existe uma determinada visão, muitas vezes ingênua, dos islâmicos no início da Idade Moderna. Em comparação com os tempos atuais, em que o islamismo ele está cada vez mais latente no islamismo, as questões de conflito envolvendo, por exemplo, na contemporaneidade, a questão do Estado Islâmico, os conflitos árabes israelenses, todo esse cenário, advindo desde os atentados às Torres Gêmeas, do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, acaba jogando sobre as populações islâmicas uma percepção de que eles são todos extremistas, uma percepção de que eles são involuídos em termos sociais, culturais, que eles viveriam presos a um passado marcado aí pelo radicalismo religioso, marcado pelo conservadorismo da sua praxis religiosa. Contudo, isso é uma visão deturpada, é uma visão eurocentrista, se não etnocêntrica, e é uma visão que diminui a história tanto dos árabes quanto dos islâmicos no mundo. É interessante a gente perceber que no início da Idade Moderna, séculos XVI e até mesmo século XVII, a expansão da cultura material e imagética islâmica no norte da África e na Europa, ela ainda é muito forte, ela ainda é muito presente. Não à toa, o islamismo é hoje, no continente africano, uma das religiões que ainda mais cresce dentre o número de fiéis na população geral. Os islâmicos eram, nesse momento, grandes navegadores, ricos comerciantes e ótimos militares. Em campos de batalha, dificilmente teriam menor esplendor do que os reinos cristão-católicos. Ao contrário da história de Portugal. Apesar de ter se envolvido em inúmeras guerras, apesar de ter um império que ia da América à Ásia, apesar de ter conquistado parte do Novo Mundo, Portugal não tem, digamos assim, uma tradição histórica de grandes vitórias militares. Agora imaginem vocês, um jovem rei, com pouco mais de 20 anos, à frente das tropas portuguesas, com metade da nobreza portuguesa, numa batalha em pleno solo do inimigo, em plena casa do inimigo. É isso que acontece quando a gente observa a principal batalha de invasão do Marrocos, que é a Batalha de Alcácer Quibir.
Essa batalha que acontece aí no dia 20 de janeiro de 1554, dia de São Sebastião, acabaria marcando a história de Portugal. É no dia dessa batalha que o rei de Portugal, Dom Sebastião, desaparece. Ele desaparece sem laçar matrimônio. Estava prometido em matrimônio, estava prometido em casamento com uma das parentes do rei de Espanha, que naquele momento era Filipe II, da dinastia dos Habsburgo. Deixa sem laçar matrimônio, portanto, deixa sem herdeiro, sem primogênito para o trono, a dinastia de Avis, e joga Portugal num grande colapso político. É interessante a gente perceber que nesse momento da história portuguesa, que nesse momento da história portuguesa surge um mito, que é o mito do sebastianismo. Vamos lá, pessoal. Uma batalha entre dois povos, uma batalha entre duas culturas, uma batalha entre duas fés. O rei de Portugal não aparece após a derrota na batalha. Vamos pensar o que pode ter acontecido com o rei de Portugal? Letra A, ele fugiu. Letra B, ele foi capturado. Letra C, ele morreu. Ou letra D, ele foi para um mundo mítico e misterioso, do qual retornará glorioso para salvar Portugal. Bom, estamos no século XVI. Vamos ficar com letra A, B, C ou D. Acreditem vocês ou não, no tempo em que a fábula, a magia e a fantasia ainda reinam ao lado das explicações racionais, a crença que o desaparecimento de Dom Sebastião era, na verdade, o desaparecimento, o sumiço de um Messias que voltaria no futuro para salvar Portugal, vai acabar entrando para a tradição histórica portuguesa. A população portuguesa, em sua grande parte, acaba adoçando o mito do sebastianismo, a crença de que Dom Sebastião voltaria glorioso para salvar Portugal. Só que enquanto não retorna, Dom Sebastião deixa um problema. E esse problema envolveria a disputa pelo trono. Sem herdeiro direto reconhecido, primogênito para o trono, quem seriam aqueles que disputariam o trono português? 4 figuras seriam aí as principais. Dom Henrique, seu tio, um velho cardeal. Dom Antônio, prior do Crato, tá? Que seria um familiar aí de origem não oficial do rei Fernando I, né? Estaria dentro do quadro aí dos bastardos do rei. Nós temos aí Dona Catarina de Bragança e Dom Filipe II. Dom Fernando I, o antecessor de Dom Sebastião. Dona Catarina de Bragança, tá? Que era prima de Dom Sebastião, e Dom Filipe II, que era primo também de Dom Sebastião, mais distante, porém de outro tronco familiar, que era o tronco dos Habsburgo. Bom, num primeiro momento, o parente mais próximo vai ser aquele que vai ser conferido, vai ser aquele que vai ser oferecido o trono. Dom Henrique, ele abandona a batina de cardeal, abandona o seu cargo eclesiástico, né, receberia uma autorização do próprio Papa para casar-se, acaba fazendo, mas acaba morrendo 2 anos depois. Então, entre 1578 e 1580, Dom Henrique reina sobre Portugal, mas morre sem deixar herdeiros, né? Não houve tempo para o seu enlace matrimonial e a produção, né, digamos, a geração de um filho. E acaba que Dom Henrique fica vivo na memória portuguesa com uma imagem um pouco nada simpática, olha só. Essa é uma quadra que faz parte dos ditados populares ainda presentes na história portuguesa. Olha, que o cardeal rei Dom Henrique fique no inferno, muitos anos por ter deixado em testamento Portugal aos castelhanos. Ou seja, após a morte de Dom Henrique, nós temos um novo problema sucessório. E desse problema sucessório, quem acabaria mostrando o maior poder? Aquele monarca que era não só de uma das dinastias mais poderosas da Europa, como também era rei daquele império que mais sorte havia tido na dominação da América, na dominação do Novo Mundo. Eu estou falando de quem? De Filipe II da Espanha. Vai ser Filipe II da Espanha que acaba assumindo o trono de Portugal, mas a respeito dessa história eu só vou falar depois do intervalo. Produção, estamos aí com algum tipo de pergunta, algum tipo de questão? Não? Galerinha, a gente vai fazer aquele pit stop rapidinho, só dá tempo de você ir no banheiro, beber uma água, dar aquele abraço na mamãe e na vovó. A gente vai voltar daqui a pouquinho, olha, não vai se perder por aí. ProEnem é uma plataforma com tudo o que você precisa para vencer no Enem. A vitória em concursos é a soma de conteúdo, treinamento, apoio e motivação. E tudo isso você encontra aqui. São mais de 250 horas em videoaula com os melhores professores, além de 2 aulas ao vivo diariamente com muita interação. 4 simulados ao ano e uma redação, comentada e corrigida todo mês.
Além, é claro, de um caderno de exercícios no modelo Enem com gabaritos comentados, monitorias semanais e vídeos com exercícios resolvidos por competências e habilidades da matriz de referência do Enem, além de um blog com notícias e atualidades. Preparamos também eventos especiais nas vésperas das principais provas, entrevistas com alunos que venceram no Enem e palestras com um especialista sobre técnicas e táticas para você se dar super bem no Enem. ProEnem, a preparação que vai além. Matricule-se em nosso site. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar para o Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A né? essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente vai preparar você para o Enem. Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Olá, candidato. Meu nome é Rômulo Bolivar, sou professor de língua portuguesa, gramática e produção textual e hoje estou aqui para ter uma conversa séria com você. O meu objetivo é levar você a fazer uma prova de maneira competente, de maneira segura e com tempo. Agora, e o seu objetivo? Qual é? Talvez o nosso objetivo, a maneira de trabalhar, não seja tão séria assim, mas o importante é o que você quer fazer, porque juntos nós podemos qualquer coisa. Vem comigo! Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem.
Valendo, galera, tamo de volta. E aí nós falávamos de Filipe II. Imaginem vocês que eu estou falando do rei de uma das famílias mais poderosas da Europa. Guardou essa informação? Imagina vocês que eu estou falando do rei daquele império, de um dos mais poderosos impérios coloniais. Guardou essa informação? Agora imagina que eu estou falando daquele império colonial que mais sangra a Europa nas suas veias abertas no que diz respeito à exploração de ouro e prata. Eu estou falando para vocês, eu vou tentar de novo, estou falando para vocês de Filipe II. Filipe II, dentre aqueles que disputavam o trono de Portugal, é aquele que tinha maior força econômica e maior poderio militar. Inclusive, quando invade Portugal, derrotando as forças, por exemplo, de Dom Antônio, que era prior do Crato, o Dom Filipe, ele acaba aí se tornando o maior representante político dos dois pontos da Península Ibérica, ou seja, tanto da coroa espanhola quanto a coroa portuguesa. É interessante que Filipe II, que vai se tornar Filipe I de Portugal, ele vai firmar um compromisso com os portugueses. Ele vai assumir o trono de Portugal, ocupando militarmente o país, inclusive, mas vai assumir um compromisso com os portugueses que ficou conhecido como as Cortes de Tomar, ou o Compromisso de Tomar. Ele foi firmado em 1581. Antes de assinar esse compromisso, ou melhor, nos termos da assinatura desse compromisso, Dom Filipe ele vai dizer uma frase que marcaria a história portuguesa. Que frase é essa? Portugal é meu porque eu herdei, o comprei e o conquistei. E aí você está pensando em casa aí, pô, Paulo, por que Dom Filipe havia herdado? Herdado a gente vai pensar por causa das relações dinásticas intra-europeias. É interessante que a gente lembre que as maiores famílias de monarcas europeus, elas estão o tempo inteiro procurando aí alianças para utilizarem os seus casamentos, os seus matrimônios como instrumentos políticos. Então imaginem, a dinastia que reinava em Portugal, que era a dinastia de Avis, ela tinha alguma íntima relação aí de compadrinho, de casamento com a dinastia dos Habsburgo, que era a dinastia reinante não só na Espanha, como em boa parte também do mundo germânico, europeu, e em outras partes, por exemplo, no norte da Europa também. O herdei por causa disso, por causa das relações dinásticas. Agora, o comprei. Gente, imaginem vocês. A gente está falando de um país que é Portugal, um reino que é o Império Colonial também. Uma parte da nobreza portuguesa olha para os seus vizinhos, os nobres espanhóis, principalmente aqueles da matriz Habsburgo, e os veem numa ótima condição de vida, os veem numa ótima condição de poder Europa afora. Para parte da nobreza portuguesa, seria interessante se unirem com o padrinho a esse outro estado ou esse outro reino, que de certa maneira tinha toda a tradição de ligação com a história de Portugal. Quando Dom Filipe fala o comprei, ele está falando da sedução que é oferecida a essa parte da nobreza portuguesa para unir-se e apoiar a chegada dos Habsburgo e a união, a fusão das duas coroas. E quando a gente fala, ou melhor, quando Filipe fala o conquistei, ele está falando aí das vitórias militares que teve, sobretudo, contra Dom Antônio do Crato e também, de certa maneira, contra a intenção de Dona Catarina de Bragança. É interessante a gente perceber que Dom Filipe, então, ele vai fazer esse início da união das duas coroas, apesar de conquistando Portugal, mantendo um determinado respeito à sua autonomia. Esse compromisso de Tomar, que eu fazia referência ainda há pouco, era um acordo no qual Filipe se comprometia a respeitar a autonomia portuguesa em termos de administração, se comprometia em respeitar a burocracia portuguesa e também a respeitar os laços políticos e comerciais que Portugal havia deitado com outros países. É interessante que a gente lembre sempre que Portugal tem alianças, sobretudo econômicas, com alguns importantes países europeus, com algumas importantes companhias de comércio europeias, como por exemplo com os Países Baixos, em especial a Holanda. A Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia holandesa, ela tinha grande importância no desenvolvimento material da América Portuguesa. E por que isso, Paulo? Porque eram parceiros na distribuição, refino e transporte do açúcar português, ou melhor, luso-brasileiro, para a Europa. O açúcar que era produzido, por exemplo, no nordeste da América Portuguesa, ele era transportado na forma de frete marítimo pela Companhia das Índias Ocidentais, que era responsável também pelo seu refino e distribuição pela Europa. Ou seja, o que Filipe estava fazendo era se comprometendo a respeitar esses laços e esses, digamos, acordos que Portugal já havia firmado com outros países parceiros ou não da Espanha. A situação começa a mudar entre o finalzinho do século XVI
e o início do século XVII. E por que, Paulo? Principalmente porque a Europa mergulharia numa grande crise, que é a Guerra dos 30 Anos. Você está vendo um mapa aí bem colorido na sua tela, e esse mapa ele está principalmente centrado em torno do mundo germânico. Vocês estão vendo aí manchas, né, vermelhas, rosas, amarelas e de uma cor que eu não consigo definir, que eu vou chamar aqui de amarelo claro, ok? O que a gente está vendo aí? Principalmente 3 matrizes religiosas. Nós estamos vendo territórios que são ocupados por luteranos, territórios que são ocupados por calvinistas e territórios que são ocupados pelos católicos. Paulo, que guerra foi essa dos 30 anos? Sem sombra de dúvida, desde o século XVI, nenhum conflito religioso havia alcançado esplendor e importância tão grande quanto essa guerra a dos 30 anos. Desde 1555, vejam, na metade do século XVI, reinava sobre a Europa Central um acordo chamado Dieta ou Paz de Augsburg. Ele foi firmado entre os principais reinos cristãos da Europa e o princípio que norteava, que orientava essa paz ou dieta de Augsburg era o tal príncipe, tal religião. Paulo, o que significa isso? Que a religião de uma região seria determinada pela fé que o seu monarca, que o seu principal líder político segue. Então imaginemos, na Inglaterra, o monarca ele era anglicano, até porque a religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo. Logo, os ingleses seriam anglicanos. Em Portugal, o monarca, assim como na Espanha, já que era o mesmo, era cristão católico. Logo, sobre Portugal e Espanha e seus domínios, desde 1555, reinaria o cristianismo de matriz católica. Se existisse, sei lá, uma Paula Prigiolândia no meio da Europa, né? E no caso o monarca dessa Paula Prigiolândia seria quem? Eu, Paula Prígio, que acredita no poder, sei lá, dos aliens. Tá? Digamos que os aliens eles eram os deuses que colonizaram a Terra. Logo, os paulo-aprigianos, habitantes da Paula-Prigiolândia, seriam todos seguidores da divindade alien. Ou seja, essa paz ela resolvia os embates religiosos pela questão política. Ou seja, o monarca determinaria a fé do seu povo. Isso funcionou mais ou menos bem durante quase um século. Ou melhor, durante quase meio século. Quando a gente vai se aproximando do finalzinho do século XVI, as tensões religiosas começam a se reavivar. A partir do início aí do século XVII, as tensões religiosas elas estão em pleno vapor, sobretudo num território que a gente chamaria na época de Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico era uma grande mancha política imperial que era composta, sobretudo, por 3 matrizes religiosas. Era um império de 3 fés. Era um império luterano, calvinista e cristão católico. Imaginem vocês que nesse império tripartido pela religião, a partir de 1618 iniciaria-se uma série de conflitos que envolveria, sobretudo, uma família e 3 matrizes religiosas. Essa família era nada mais, nada menos do que a dinastia Habsburgo, a mesma dinastia dos Filipes que reinavam nesse momento em Portugal e Espanha. Os Habsburgos, eles que tinham matriz católica como predeterminante, ou melhor, como determinante, eles vão iniciar aí uma ofensiva militar muito forte contra as possessões, sobretudo luterana e calvinistas. Formando aí na passagem, ou melhor, forçando aí na passagem entre 1618 e 1619, a formação de uma união de representantes do mundo protestante que ficaria conhecida como Liga Evangélica. É legal a gente pensar que os evangélicos, nesse momento, sobretudo os de matriz calvinista e luterana, eles vão buscar apoio fora do Sacro Império Romano Germânico, formando aí uma aliança que vencia os limites políticos e territoriais daquele império. É quando a guerra começa a se alastrar, sobretudo para o norte da Europa e também para o seu oeste. É interessante perceber que entram nessa guerra territórios que corresponderiam hoje à Dinamarca, claro, também entra na brincadeira a Holanda, territórios que corresponderiam hoje à Suíça também entra na guerra, e o último dos grandes territórios a entrarem nesse conflito foi a França, que acabaria decretando guerra contra qualquer país que apoiasse os Habsburgo. É interessante perceber que essa Guerra dos 30 Anos começa por matrizes religiosas e vai terminar em 1648, já estou dando spoiler para vocês,
por questões políticas. Inicia-se uma guerra entre três cristãos, ou melhor, entre três matrizes cristãs. E encerra-se uma guerra das dinastias contra a dinastia mais poderosa, a dinastia dos Habsburgo. E aí você está pensando aí em casa, pô, Paulo, por que essa dinastia, por que essa família, ela vai ser tão odiada? Gente, olha mais uma vez pro mapa. A gente está falando aí de possessões dos Habsburgo, tá? Começando aí com as possessões de Filipe II, que é isso que aparece para vocês de laranja, tá? Depois a gente vai ter as possessões dos Áustrias, né? Dos Habsburgos de Espanha, que se espalhavam por diversos territórios na Europa e também no Novo e Velho Mundo. E nós temos aí as possessões dos Habsburgos de Áustria, né, dos Áustrias, no Sacro Império Romano Germânico. A conclusão que a gente chega é que essa dinastia, é que essa família, ela dominava grande parte do cenário europeu durante esse período da Guerra dos 30 Anos. Quando a gente olha, por exemplo, para a América, a gente tem um retângulozinho aí no canto esquerdo do seu vídeo, a gente percebe que todo o Império Espanhol estava sob o domínio dos Habsburgo e nesse momento também a América Portuguesa, por causa da união das coroas ibéricas, também estava sob o domínio dos Habsburgo. Ou seja, os Habsburgo, eles estavam conquistando o título de dinastia quase hegemônica para a Europa Central. É a partir daí que a gente vai começar a mudar um pouco a face desse jogo, a face desse enlace transcorrido aí entre Portugal e Espanha. Estamos na transição da dinastia do Filipe II estamos na transição do reinado de Filipe II para o reinado de Filipe III. Filipe III assume o trono de Espanha e, claro, assume também o domínio das possessões espanholas num momento muito complicado da guerra. O que acontece? Os cristãos católicos que antes estavam aliançados aí na Liga Católica, que lutava contra a União Evangélica, ainda há pouco eu falei Liga Evangélica, me perdoe, é União Evangélica, eles estão em pé de guerra e o Filipe III é obrigado a arrochar, a apertar os domínios sobre Portugal, inclusive. Imaginem os senhores, nesse momento eu tenho um monarca Habsburgo espanhol, que junto com os demais membros da família Habsburgo está passando por uma das principais guerras do século XVII, enquanto que um dos principais aliados comerciais de Portugal é um dos seus inimigos. Paulo, você está falando de quem? Eu estou falando dos Países Baixos, em especial da Holanda. A Holanda, ela passa o século XVII quase todo em pé de guerra com os Habsburgo. Um outro conflito que acontece paralelo àquela Guerra dos 30 Anos é uma guerra chamada de Guerra dos 80 Anos, que, trocando em miúdos, é a luta dos holandeses, dos flamingos, contra a dominação Habsburgo, contra a dominação desta dinastia. Ou melhor, dessa dinastia. É importante que a gente perceba, turma, que os dois conflitos eles acontecem muito tempo ao mesmo tempo, ou seja, eles estão ocorrendo simultaneamente. E, no caso, o antagonismo entre Habsburgo e holandês é um antagonismo bastante profundo. É por causa disso que Filipe III, de Espanha e Portugal, ele acabaria decretando a proibição da relação comercial entre esse tronco de países, entre os Países Baixos, em especial a Holanda, com Portugal. Qual era a intenção, então, do rei da Espanha? Enfraquecer um dos seus inimigos, que nesse momento tinha bastante aliados aí Europa afora. É interessante perceber que com esse ato, Filipe III acabava quebrando o compromisso de seu antecessor, acabava quebrando o compromisso de Filipe II, o juramento de Tomar, ao interferir na política e administração portuguesa. Bom, enfraquecidos porque estavam proibidos de participarem do comércio com os portugueses, a saída encontrada pela Companhia das Índias Ocidentais, coração do comércio holandês na América Portuguesa, resolve então invadir o Brasil. Nós teremos dois momentos de invasão aí dos holandeses ao Brasil. Um momento se iniciando em 1624 e se estendendo por pouco mais de um ano, e um outro momento se iniciando em 1630 e permanecendo durante 24 anos, ou seja, até 1654. O primeiro momento é a invasão a Salvador. Paulo, por que invadir Salvador? Pensa comigo. Salvador e as capitanias próximas eram produtoras aí de elementos que faziam parte do interesse comercial holandês, como por exemplo o açúcar e tabaco, que era produzido sobretudo na região do Recôncavo Baiano, açúcar, o ouro branco colonial e tabaco, um dos produtos utilizados como moedas de troca por escravos negros na África. A gente tem a invasão de Salvador porque também ali
existia uma importante atividade portuária, e além disso, Salvador era a capital da América Portuguesa, ou seja, continha aparelhos burocráticos, administrativos que poderiam facilitar o domínio da região. Resumo da ópera: acaba que a resistência baiana contra os holandeses ela alcança sucesso e entre 1625 e 1626 os holandeses não conseguem permanecer em Salvador, sendo então expulsos. Voltariam pouco tempo depois, a partir de 1630, e digo logo, voltariam com a pretensão de ficar. Entre 1630 e 1654, os holandeses eles se estabeleceriam na capitania mais próspera no que diz respeito à produção de açúcar. Paulo, você está falando de qual capitania? A de Pernambuco. Pernambuco era um pouco maior do que hoje corresponde ao território de Pernambuco. Nós podemos juntar aí ao território de Pernambuco, né, estados que hoje são, por exemplo, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, que compunham territorialmente aquela grande capitania de Pernambuco, a principal capitania na produção de açúcar, que tinha em Olinda a sua sede, a sua capital. Era em Olinda que se instalava a açorocracia, a aristocracia do açúcar. Era em Olinda que estava instalada aí as principais representações dos senhores de engenho que compunham a elite pernambucana. Imagina que aí entre 1630 e 1634, sobretudo, nós temos o período da conquista holandesa. Essa conquista é uma conquista que marcaria a história da região. Tá? Nós temos aí, simultaneamente, a adesão de algumas figuras à presença holandesa, tá? Como é o caso de Calabar, que se torna uma figura histórica aí para a região, né? Considerado por muitos como um traidor, porque teria apresentado aos holandeses o caminho das pedras para a ocupação da região. E nós temos também aí um momento de grande fuga dos senhores para o interior e, claro, de desarticulação produtiva seguida de fuga de escravos. Não é à toa que muitos historiadores consideram esse um momento fundamental para a compreensão da formação do Quilombo dos Palmares, tá? Que teria no seu germe inicial aí escravos fugidos graças à invasão holandesa. Entre 1634 e 35 e até a década de 40, nós teríamos o apogeu aí da presença holandesa no Nordeste brasileiro. Apogeu que corresponde aí à presença do conde João Maurício de Nassau. Nassau marcaria com seu nome a presença holandesa no Brasil. Muitas vezes tentam perceber a figura de Nassau como uma figura de um homem à frente do seu tempo. Eu não gosto desse tipo de definição. Eu gosto de pensar que todo homem é fruto do seu tempo, é fruto do seu espaço, é fruto da sua sociedade. Se ele é crítico a ela, ou se ele produz transformações, só é possível porque ele é filho daquela sociedade. Nassau era um filho da sua sociedade também. Mas o que havia de diferente nele, Paulo? Era um visionário. Era um administrador que ele vai perceber que um antagonismo com os senhores locais não era interessante. Era um administrador que vai perceber que retratar o homem em seu tempo era interessante. Era um administrador que vai perceber que a fé ela não pode ser um entrave para as relações político-econômicas. É um administrador que vai perceber que melhorias locais podem agradar as elites locais e dessa maneira também agradar o povo e a receptividade aos holandeses. Nassau é esse homem. Nassau ele vai construir alianças com os senhores de engenho, promovendo aí o patrocínio da reconstrução produtiva no que diz respeito à produção de açúcar. Nassau ele vai permitir a liberdade religiosa. É do seu tempo, por exemplo, a instalação da primeira sinagoga em Pernambuco. Há algumas décadas atrás estava sendo feita uma série de reformas no casario colonial de Olinda e aí acabam encontrando uma casa, tá? Um estabelecimento em que na prospecção da tinta, ou seja, na retirada das camadas de tinta, encontraram inscrições em hebraico. Isso chamou a atenção de todos, foi feita uma pesquisa e o que se descobriu? Que é nesse período que se instala a primeira sinagoga no país. Lembrando que Portugal era um estado confessional, ou seja, tinha religião oficial, que era o catolicismo, né? Nenhuma outra pregação, nenhuma outra fé era permitida, e Nassau vai sacar logo de cara que, sendo os holandeses de matriz protestante e os senhores de engenho de matriz católica, seria complicada a manutenção de uma relação mais amistosa caso houvesse a imposição da fé. Então libera-se a fé, claro, não permitindo aos escravos, até porque eles não eram considerados entes sociais dentro desse conjunto político aí cultural. Nassau também é o cara que vai convidar uma missão artística para retratar um homem, para retratar o Nordeste holandês. E vai fazer uma série de mudanças aí, arquitetônicas, reformas, tanto em Olinda quanto numa cidade que despontava por causa da atividade comercial, que era Recife.
Inclusive, teria dito certa vez Nassau que faria um boi andar sobre o rio que separa Recife e Olinda, Recife de Olinda, perdão. E como é que um boi andou sobre essas águas? Claro, a partir da construção de uma ponte. Mas, enfim, o que acaba acontecendo? Por causa das pressões da Companhia das Índias Ocidentais, Nassau acaba sendo retirado de seu cargo. Os outros nomes de administração que o substituem, que ocupam o seu lugar, não têm a mesma destreza na relação com os senhores locais. E, principalmente, a partir de 1640, os choques, os entraves entre as elites locais e as representações holandesas se tornam maiores, até que em 1654 vence a insurreição pernambucana, expulsando definitivamente os holandeses do Brasil. Os holandeses eles também tentariam se estabelecer do outro lado do mundo português, no caso na África Atlântica, ocupando São Paulo de Luanda, que era um dos principais centros exportadores de escravos para o Brasil. Nós temos aí todo um esforço militar que é organizado para reconquistar Luanda, inclusive com a presença e, digamos, protagonismo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que era co-irmã comercial dos comerciantes de Luanda, e posteriormente os holandeses eles acabam se instalando nas Antilhas, onde produziriam autonomamente o seu próprio açúcar, que entraria em conflito, entraria em choque com as disputas pelo mercado europeu com o açúcar brasileiro, representando aí um determinado declínio da produção de açúcar. É interessante a gente perceber que a vitória da insurreição pernambucana só acontece tempos depois da restauração portuguesa. Olha que interessante. Portugal retorna à autonomia depois de ter passado aí por cerca de 50 anos, de dominação espanhola, a partir de um evento que ficaria conhecido como Restauração. Bom, se em 1580, 1581, para parte da nobreza portuguesa era muito interessante fazer parte daquele grande império que era o Império Espanhol, era o Império dos Habsburgo, a partir de 1640 isso já não fazia mais tanto sentido. Por quê, Paulo? A Espanha ela seria derrotada, não a Espanha somente, os Habsburgo como um todo. Seriam derrotados na Guerra dos 30 anos, perderiam o seu esplendor político, perderiam parte do seu esplendor econômico e esse mesmo grupo da nobreza portuguesa que está descontente com isso tudo, deseja ver novamente Portugal separado da Espanha. Com o apoio inglês, organizariam um movimento militar, inclusive, que escolheria a figura de Dom João dos Bragança como figura central. A partir aí, então, da aclamação de Dom João como Dom João IV, rei de Portugal, antecedida das lutas contra os espanhóis, acaba que a restauração portuguesa separa definitivamente Portugal de Espanha, configurando aí um movimento de conquista de autonomia, configurando aí um momento de conquista de liberdade. É interessante que a gente perceba que a partir de 1640 Portugal assume aí uma série de responsabilidades, tanto pela sua separação quanto pela permanência desde 1580 nesse processo que nós chamamos de União Ibérica. Portugal adquiriria uma certa expertise, uma certa experiência com os espanhóis. Teria a criação aí de novos órgãos administrativos, como, por exemplo, o Conselho Ultramarino, que seria responsável pela administração de todo o Império Colonial. Para além disso, Portugal observaria também um determinado declínio de suas principais atividades produtivas na América Portuguesa, sobretudo após a expulsão dos holandeses, após a vitória da insurreição pernambucana. Portugal acabaria assumindo alguns inimigos de Espanha por causa dos conflitos em que esteve unida à Espanha pela União Ibérica, mas Portugal, sem sombra de dúvida, veria todo o esplendor do Império Espanhol entrar em declínio, entrar em ocaso rapidamente. Os Habsburgo, eles perderiam vários tronos na Europa, inclusive o trono espanhol, sendo substituído posteriormente pelos Bourbons, que trariam uma série de reformas que ficariam conhecidas como reformas borbônicas. Mas, bom, turma, isso é tema para a gente discutir mais à frente. A gente encerra aqui a aula de hoje. Produção, temos perguntas? Nada na Bíblia. Bom, galera, foi um prazer estar com vocês com mais essa segunda-feira. Eu queria deixar um grande abraço, uma ótima semana e não se esqueça, não vá se perder por aí. ProEnem, a preparação que vai além.